Bom dia a todos! Sejam bem-vindos à reunião APMEC Brasil 2025 da Marco Polo, referente aos resultados do segundo trimestre de 2025. A apresentação e os comentários sobre os resultados serão apresentados pelos senhores André Armaganijan, CEO, que participará virtualmente, Pablo Mota, CFO e diretor de Relações com Investidores, e Eduardo Willrich, gerente jurídico e de Relações com Investidores, ambos participando presencialmente da reunião. Destacamos que a ferramenta de tradução simultânea está disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation na parte inferior da tela e escolher o idioma de preferência. Esta conferência está sendo gravada e ficará disponível no site de Relações com Investidores da companhia, ri.marcopolo.com.br, assim como a apresentação aqui exposta. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação. A sessão de perguntas e respostas será exclusiva para os participantes que estão presentes na reunião APMEC. Antes de prosseguir, aproveitamos para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Marco Polo e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Daremos início à apresentação, passando a palavra ao Sr. Pablo. Por favor, Sr. Pablo, pode prosseguir. Bom dia a todos. É um prazer poder aqui estar presencialmente conversando com vocês e realmente vamos falar então sobre os números da Marco Polo. Então, nesse segundo trimestre, tivemos um resultado bastante consistente, onde nós vimos que nós tivemos um mix de produção, um mix de vendas com veículos mais robustos, no qual a gente tem uma maior presença de veículos rodoviários, e, além disso, uma maior expansão das nossas operações internacionais, que acabaram contribuindo para um resultado bastante consistente, com margens bastante consistentes nesse segundo trimestre. Dentro dos destaques, a gente destaca aqui a questão do crescimento na receita líquida, onde segundo trimestre de 2025 contra segundo trimestre de 2024, esse crescimento ele girou na casa dos 18%. Quando a gente olha do ponto de vista da receita líquida das operações internacionais, nós tivemos um crescimento expressivo de aproximadamente 50% trimestre contra trimestre. E no que se refere às nossas exportações a partir do Brasil, então foi um crescimento de 22,4%. Em relação ao ROIC, estamos entregando um ROIC de 26,1% nesse segundo trimestre, margem líquida de 13,9% e um lucro líquido de 321 milhões de reais. Quando a gente olha do ponto de vista de produção, a gente tem trazido cada vez mais o tema de que, embora nós estejamos entregando resultados muito consistentes, um crescimento expressivo do ponto de vista de receita, a gente vê aí no mercado sem uma grande renovação de frota, e aqui fica claro no gráfico, quando a gente olha que no ano de 2024, versus aquilo que nós entendemos que seria o patamar ideal para pelo menos a manutenção da idade média de frota, que é o ano de 2014, um volume de produção bastante aquém. E quando a gente vem aqui para esse ano, primeiro semestre de 24 contra primeiro semestre de 25, a gente vê basicamente um cenário de entrega muito parecido com aquilo que entregamos em 2024, com um leve crescimento aqui de 4,5%. Muito em linha com os comentários que as associações acabaram trazendo no início do ano, que seria um cenário estável, 5% de crescimento. Do ponto de vista, então, de produção Marco Polo, a gente vê que nesse segundo trimestre, 2024 versus 2025, a gente teve uma queda no volume de produção. Essa queda ela vem muito em função de menor volume relacionado a caminhões da escola, onde nós tivemos, de fato, uma produção inferior este ano do que tivemos no ano passado. E, ao mesmo tempo, a gente vê um aumento expressivo aqui de 72,9% em relação às exportações.
e 12,4% na produção das nossas unidades no exterior, né? Quando a gente olha para o exterior, né, a gente dá destaque para a Argentina, que teve quase 400% de aumento do ponto de vista de produção. Isso se dá muito em função da transição de governo no ano passado, quando a gente teve a entrada do Milei no final de 2023, até que a economia começasse a entender todo o movimento que estava sendo proposto na Argentina. A gente vê que o primeiro semestre o volume de produção foi muito baixo, começando a fazer a operação rodar a partir do segundo semestre do ano passado. Então tem esse crescimento expressivo, né? E a Austrália, né, uma pequena queda em termos de volume de produção, mas em ambos os mercados a gente vê que do ponto de vista de receita, a gente tem um crescimento de receita por produtos com maior valor agregado sendo entregues nesses contextos, né? E do ponto de vista aqui, em relação à evolução de Volare versus carroceria, então é um pouco do que eu comentei, né? No ano passado foram 924 unidades Volare que foram produzidas, contra 727 agora nesse ano, né? 3.074 carrocerias contra 3.073, né? Números muito equivalentes. Então, do ponto de vista de distribuição da receita, né, na linha do comentário inicial, de termos aqui um mix de venda que foi basicamente impactado de forma positiva por maior volume de rodoviários de maior valor agregado, a gente vê que nesse trimestre, né, os rodoviários estão representando 39,4% da receita contra 31,2%. O que vale destacar, né, nós tivemos um aumento de market share do primeiro trimestre contra o segundo, agora 2025, saindo do market share de rodoviários de 46%, quase 47%, para algo em torno de 53%, próximo a 54%, agora nesse segundo trimestre. E além disso, também dentro do contexto da sazonalidade, que a gente conversou bastante ao longo desses primeiros meses do ano, a gente vê, né, que agora no primeiro trimestre da carteira de rodoviários, basicamente quase 30% eram rodoviários pesados, quando agora nesse segundo trimestre aproximadamente 55% dos rodoviários entregues são rodoviários pesados, o que acaba fazendo com que, de fato, a gente entregue mais valor quando a gente fala em termos de receita, em termos de resultado. E aqui falando, então, dos números numa visão já mais da RE, né? Então, receita líquida total, 2 bilhões e 300, né? Contra 1 bilhão 956 no segundo trimestre do ano passado, né? Esse crescimento dos aproximadamente 18%. Do ponto de vista de receita no Brasil, né? Um crescimento de 4,5%. Nas exportações, 22,4%, e as receitas advindas do exterior, né, aproximadamente 50%. Destaque vem para a margem bruta, né, onde a gente está demonstrando a consistência, isso ao longo dos últimos trimestres, né, entregando nesse trimestre 25,7% de margem bruta, uma margem EBITDA de 17,3%, e uma margem líquida, como eu comentei anteriormente, de aproximadamente 14%, com 321 milhões de lucro líquido gerado nesse trimestre. Aqui eu passo para o André, que continua aqui com vocês. Bom dia a todos. Prazer estar aqui de forma virtual com todos vocês. Vou falar um pouquinho sobre o mercado. No segmento rodoviário, a gente tem visto um bom crescimento no segundo trimestre versus o primeiro. A gente já vinha salientando isso, que o segundo semestre seria um momento já de retomada, o mercado voltando a ter aquela curva de primeiros trimestres com produtos mais leves e um segundo semestre mais pesado. A gente já começa a ver esse resultado neste segundo semestre. A gente fala que no primeiro trimestre de 25, 28% das nossas entregas eram de rodoviários pesados. A maioria das vendas aconteceu no fretamento, e já no segundo trimestre a gente começa a ver 55% das nossas entregas focadas em carros mais pesados. Nossa visão para frente é contínuo de crescimento. Então, a gente deve ver um aquecimento de produtos mais pesados, de maior valor agregado, representando bons resultados para a empresa. A carteira segue bastante saudável. A gente olha estamos falando aqui em praticamente 4 meses para novas entregas de produtos, e essa manutenção de um mix positivo e pesado. O mercado internacional também vem crescendo. A gente teve boas vendas, principalmente na Argentina, no rodoviário e no Chile, e outros mercados seguem bastante relevantes para a empresa, como o mercado peruano e outros mercados da América Latina. O nosso segmento urbano,
Acho que o grande destaque aqui é realmente a venda de elétricos. A gente ainda vê o segmento elétrico numa velocidade mais lenta do que os anúncios iniciais feitos pelo mercado, mas já acontecendo de uma forma crescente, números de vendas de elétricos maiores do que o ano de 2024, e a Marco Polo, nesse trimestre, entregou 15 carros, ônibus elétricos, sendo 10 deles integrais, ou seja, solução chassi e carroceria próprios, e 5 carros entregues com apenas carroceria Marco Polo e chassi de terceiros. Mas isso já demonstra um movimento de crescimento, uma oportunidade nossa também de continuar colocando o nosso produto em distintos mercados. A gente também vê um movimento de outras soluções de eletrificação, mas eu comento isso um pouquinho mais adiante. Carteira positiva, a gente vem recuperando o share. Se a gente olha o nosso share de urbano no segundo trimestre, já foi um share melhor do que o primeiro trimestre, e a nossa expectativa, olhando para a curva de renovação de frota e a oportunidade que a gente ainda tem de venda de produtos mais pesados, e aqui eu estou falando em urbano motor traseiro, estou falando em ônibus elétrico, estou falando em articulados, a gente vê temos uma visão positiva para segundo semestre. O micro-ônibus foi um segmento que teve uma retração no segundo tri. Vamos lembrar que a maior dependência é realmente do programa Caminho da Escola. A grande parte das vendas é voltada ao Caminho da Escola, mas também nós temos uma venda relevante de varejo que foi menor nesse segundo tri, principalmente porque no ano passado a gente teve uma boa venda de produtos do Caminho da Escola. Então, se a gente compara, deixando isso mais claro aqui na minha explicação, se a gente olha o segundo tri de 25 versus o segundo tri de 24, a gente vai ver uma queda de volume, influenciada principalmente pelo Caminho da Escola, mas quando a gente olha para a visão de ano, de 12 meses, nós estamos enxergando o ano de 25 com resultado, com volumes no programa Caminho da Escola muito próximos aos volumes de 24. E esperamos uma nova licitação ocorrendo agora no final de 25. Vamos lembrar que as vendas que nós estamos fazendo nesse ano são ainda decorrentes daquela licitação que foi realizada em 2023. Podemos passar aqui para o próximo slide? Falando um pouco sobre as operações internacionais, a gente vê a África do Sul, ela segue com perspectivas positivas. Vamos lembrar que a África do Sul, nós há 2 anos ajustamos aquela estrutura, trouxemos um time preparado para o desenvolvimento e o crescimento da operação, fizemos diversos investimentos em fábricas, investimentos em pessoas para preparar a operação para o volume crescente. Esse volume aconteceu em 24 e a gente vê um ano de 25 também muito próximo a 24, a empresa já rodando em outro patamar, com maior rentabilidade, maior eficiência operacional e com volumes parecidos ao que a gente viu no ano de 24. Já estou trazendo aqui para vocês uma visão de ano. A Argentina, com o cenário macro mais estável, também traz um impacto bastante positivo para nós. A gente já vinha comentando que era uma operação que necessitava ter um processo de renovação de frota. Ela ainda necessita. A gente vê uma frota de urbanos bastante envelhecida, um potencial ainda importante no segmento rodoviário. Vamos lembrar que a gente está, nesse momento, produzindo naquela fábrica somente produtos rodoviários, mas sim com essa necessidade de renovação. Tivemos boas vendas, bons movimentos de passageiros nos últimos anos e nos períodos de férias, e com esse mercado macro mais estável, a gente vê uma boa representação nas vendas de rodoviários que influenciaram de forma positiva não só no resultado da operação local, mas também no mix pesado de exportações de double-deckers do Brasil. A Austrália, a gente começou o ano acreditando que ela poderia ter um volume um pouco menor do que havia sido 24. Esse cenário mudou para positivo. A gente vem entregando um volume muito próximo em 25 ao ano de 24, mas também com uma estrutura, uma operação reestruturada, com uma questão de eficiência operacional mais bem resolvida, e com essa carteira consistente que a gente olha para segundo semestre e já começamos a falar em vendas para o próximo ano, a gente vê um cenário positivo para a nossa operação na Austrália. Estamos vendendo mais e mais produtos de valor agregado. A nossa operação de Perth, que é uma que faz vendas para o governo
Na região de Perth, ela vem demonstrando uma venda positiva de ônibus elétricos, ou seja, o elétrico vem cada vez mais sendo inserido no contexto da Austrália, trazendo também uma boa rentabilidade e uma perspectiva positiva para a nossa operação. A China, a gente lá atrás fez um processo de reestruturação da empresa, foi em 24, a gente mudou um pouquinho o desejo do que seria aquela operação, sem ambições gigantescas de volumes, mas sim pensando naquela operação como uma operação estratégica para nós, mas mesmo assim nós viemos desenvolvendo alguns produtos específicos, principalmente para nossas operações. A gente vem exportando para a Austrália, estamos exportando também para outros mercados onde atuamos, e isso vem trazendo um resultado positivo para a empresa. Então a Austrália, na China, no acumulado, mostra um resultado positivo. Colômbia também mantém resultados consistentes, é uma operação que vem ano a ano trazendo bons resultados. É bem verdade que a gente não teve nos últimos anos uma renovação de frota do transporte massivo, mas vem apresentando resultados consistentes e mostra também um segundo semestre positivo. E o México é a nossa operação que requer aí mais cautela. É sim a operação que está mais próxima do mercado americano. A gente vê um desaquecimento da economia. Introduzimos novos produtos, lançamos o nosso rodoviário, a produção local nos traz um nível de competitividade maior versus outros players do mercado, mas é um mercado que requer um cuidado, principalmente pelo impacto, o desaquecimento frente aos movimentos no mercado americano. Podemos passar para o próximo slide. Falando em ambiente macro de mercado, já falamos um tanto, Pablo como eu, um pouco sobre isso. Então, a sazonalidade voltando ao seu curso normal. Se nós pegarmos a história recente da Marco Polo, seja por pandemia ou seja por incentivos a vendas naquele período de 2010 a 2014, houve uma mudança na tendência do padrão de vendas quando a gente virava ano com volumes maiores, mas o esperado, até porque os nossos operadores trabalham muito forte em períodos de férias, é que a gente tenha volumes maiores sempre no segundo semestre versus o primeiro. A gente começa a enxergar, após esses ajustes pós-pandemia e pós-incentivo em financiamento, a gente começa a enxergar essa tendência de ter um segundo semestre mais forte. É isso que a gente espera daqui para frente. O custo de financiamento segue alto. O que a gente vem comentando já em diversas reuniões é que os nossos clientes eles só renovam o que realmente necessitam. Então a gente não vê muita antecipação de renovação de frotas, justamente pelo custo financeiro. E as exportações internacionais em bom ritmo. Então a exportação, comentei um pouco, carros pesados sendo exportados para alguns mercados, e as internacionais, após a reformulação que nós fizemos no ano de 23, 24, a gente começa a ver uma sustentabilidade, uma representatividade grande no resultado da empresa, e vemos uma manutenção positiva aí de resultados também no segundo semestre. Estrutura de capital e proventos, continuaremos a política de distribuição de proventos, estamos gerando caixa e estamos cada vez com uma relação de dívida líquida e EBITDA mais positiva para a empresa. Investimentos, importante mencionar que o nosso maior investimento recente anunciado foi na fábrica de São Mateus. Fizemos uma expansão positiva daquela operação, tínhamos ali quase 70 mil metros quadrados de área construída, subimos a quase 100 mil metros de área construída, uma operação muito mais ajustada hoje, um layout mais preparado para melhorar os seus resultados em termos de eficiência operacional. Investimos na nossa linha de chassi, vamos lembrar que a Marco Polo está produzindo o chassi para o Volare, a combustão, motor a combustão, e os produtos elétricos na solução integral. Então, essa fábrica passa também a produzir o nosso chassi. Sempre comentamos que seguimos o nosso modelo de encarroçador com os mais diversos parceiros nossos na questão chassi, mas também estamos com a fábrica mais preparada, tanto para a produção de chassi, como um layout mais adequado para entregar uma melhor eficiência e aumentar a capacidade positiva. Apollo, a gente não tem falado muito da operação, mas é uma operação importante nossa. A gente vem há 10 anos tendo uma participação nesta empresa. Há 2 anos ela se tornou 100% da Marco Polo. É uma estrutura focada na produção de materiais poliméricos, fornecimento de peças plásticas, principalmente para o agrícola, para o setor automotivo, para carretas e para a própria Marco Polo.
temos aumentado o nível de diversificação, não é uma operação que vende apenas para nós, e é uma operação que nós fizemos investimentos recentes, cada vez mais automatizando aquela operação. Ela está situada em Farroupilha, uma região próxima a Caxias do Sul, segue o nosso compromisso social, utilizamos reaproveitamento de água, reuso de energia, preocupação com o desenvolvimento social, uma operação importante para nós também falando em tecnologia e inovação. A gente vem olhando cada vez mais requerimentos de produtos mais leves e materiais mais especializados, ter uma operação que tenha esse foco, não só para atender Marco Polo, mas como uma solução de diversificação é bastante importante para a empresa. São 10 anos, são 2 anos já atuando de forma independente e uma operação que vem ano a ano crescendo e faz parte da nossa área de P&D dentro da Marco Polo. E falando em investimentos em automação industrial e novos produtos, seguimos investindo. A gente já vem falando com vocês sobre a automatização de fábrica. É bem verdade que o nosso produto é bastante customizado e dependemos de mão de obra, mas a gente segue investindo, principalmente na parte de fabricação. Temos trazido, até a nossa escala permite isso, e temos trazido aí mais competitividade com novos investimentos em automação e produtos. Renovação de produto é um tema recorrente da empresa. Como eu falei antes, a gente tem uma área muito forte de pesquisa e desenvolvimento, e estamos sempre olhando para frente, sempre olhando para o futuro, buscando trazer novas soluções em produtos para continuar sendo líder no segmento que nós atuamos. De minha parte é isso, agradeço a participação de forma virtual e fico disponível para responder as perguntas que vocês têm. Obrigado, pessoal. Bom dia. Bom dia a todos. Primeiro eu quero agradecer a presença dos analistas todos aqui, mais uma vez com a Marco Polo, que há 24 anos faz essa reunião com analistas em parceria com a PMEC. Isso demonstra o compromisso da empresa com a informação e na alegria, na tristeza, na pandemia ou em momentos bons, com notícias boas, enfim, sempre notícias boas ultimamente, né? Mas esse compromisso para a gente é muito importante, para todos os analistas que acompanham a empresa, ter esse momento presencial, poder fazer essa conexão com a empresa é muito importante. Para a PMEC, um motivo de orgulho e agradecimento à parceria de vocês por esses 24 anos. Eu entrego aqui, então, o selo Platina. Vou deixar com o Pablo. André, para você, enfim, para a empresa como um todo, obrigada pela parceria. E dizer que nós temos pouquíssimas empresas que têm o selo Esmeralda. E vocês, o ano que vem, serão Esmeralda, junto com um grupo seleto de empresas. Então, bem-vindos ao grupo Esmeraldas da PMEC Brasil. Obrigada pela parceria sempre. De minha parte, muito obrigado. É um prazer receber esse prêmio. Obrigada, André. Eu acho que agora a gente abre para as perguntas. Bom, obrigada e parabéns aí pelos resultados. 2 pontos aqui do nosso lado. Primeiro ponto, queria ouvir um pouquinho sobre caminho da escola. Acho que, como vocês comentaram, tem a expectativa aí de um novo leilão para o final desse ano. Então, se vocês puderem dar alguma perspectiva sobre volumetria que vocês estão esperando para esse leilão, se vocês acham que esse vai ser um formato, assim como foi em 2023, que vai durar por 2 anos. Então, esse é o primeiro ponto. E segundo ponto é sobre composição de carteira. Acho que eu queria explorar um pouquinho o mix que a gente já viu bem melhor no segundo trimestre. Talvez, André, você puder comentar sobre o que você já tem em carteira, né? Como que está a composição do rodoviário pesado em relação ao rodoviário leves. Acho que foi impressionante essa melhora no Q2, chegando a 55%. Como é que a gente deveria esperar esse percentual aí para o segundo semestre? E também você comentou que a carteira está com 4 meses, mas se você puder quebrar entre rodoviário e urbano, seria ótimo. Obrigada. Em relação ao caminho da escola, a composição
de volumes, especialmente, ela deveria ficar parecida com o que a gente teve nos últimos anos, que gira em torno de 4.000 a 5.000 unidades por ano. E como a licitação de 2023 foi realizada por um período de 2 anos, talvez numa composição de 8 a 10 mil unidades. Não tem uma indicação desse volume. Quando a gente olha a audiência pública que foi realizada em maio, não existe uma indicação de volumes definitiva, eles vão colher justamente as intenções de compras dos municípios ao longo dos próximos meses, e a gente deveria ter uma confirmação disso mais ou menos 45 dias antes da licitação efetiva, e aí instruindo o edital no volume que deve sair na licitação. A gente projeta, então, essa licitação vindo no 4º trimestre, em algum momento, pelos prazos normais que a gente observa em anos anteriores, até novembro a gente deveria ter uma nova licitação. Em relação à carteira de pedidos, especialmente na composição de mix de rodoviários, a gente deve seguir vendo o mix ficando mais pesado. Quando a gente olha a distribuição, e você citou o nosso comentário de que no 2º trimestre já fica 55 rodoviários pesados, 45 rodoviários leves, a gente deveria evoluir isso para algo próximo daquilo que é um natural num 2º semestre, daria 65 ou 70-30 entre rodoviário pesado e rodoviário leve. A gente observa já esse movimento em carteira, então quando a gente pega o último mês do 2º trimestre, ele já vinha nessa composição mais ou menos de 65-35. Só complementando aqui, Eduardo, Fernanda, 2, 3 comentários a mais. Realmente é a constatação do que nós falamos lá atrás sobre sazonalidade. A gente vê no mercado internacional vendas fortes para o 2º semestre, que fortalecem esse comentário feito pelo Eduardo. No segmento urbano, claro, a gente viu um fretamento mais forte no 1º semestre, a gente começa a ver, no 1º trimestre, a gente começa a ver o crescimento realmente dos ônibus rodoviários mais pesados, e no urbano também a gente vê na nossa carteira alguns produtos mais pesados, motor traseiro, como eu falei, articulado, ônibus elétricos, então tem um mix positivo para o 2º semestre, bem alinhado com o comentário que o Eduardo passou para vocês. Em relação à duração de carteira, né, a gente observa já uns 4 meses, que mais ou menos foi a realidade que a gente vivenciou desde o começo do ano em diante. Então, um mix hoje um pouco mais puxado em produtos mais pesados. Isso se aplica tanto no rodoviário como no urbano. Quando a gente observa no pesado, praticamente já o ano vendido. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço. Tenho 2 perguntas do meu lado, uma mais focada aqui para o segmento de urbano. Vocês comentaram já um pouco do rodoviário, né? Mas do lado urbano especificamente, vocês podem comentar um pouco mais de como que vocês têm vislumbrado até a questão de articulados, um pouco mais sobre elétricos e quais cidades eventualmente têm puxado um pouco mais para esse resultado? Que a gente lembra que São Paulo também, vocês até mencionaram que se encontra um pouco mais fechado para outras soluções eventualmente. Então, vi um pouco mais disso. E o segundo ponto olhando ali até as linhas do ITR, de forma geral, de como funciona a parte de despesa financeira, né? A gente viu que teve uma evolução bem grande no TRI a TRI, até comparando no ano contra ano, apesar de uma dívida líquida que não se alterou tanto ao longo do tempo, né? Então, eu queria entender um pouco mais se teve algum efeito mais específico, on-off, eventualmente, ali, que justifique essa evolução. Acho que foi de 36 milhões, se eu não estiver enganado, para 111 milhões. Só entender um pouco esse movimento. Obrigado, pessoal. Eu começo... Comento aqui, então, sobre a questão dos produtos. Aí o André, se quiser complementar. Sim. No sentido de... A gente tem visto, de fato, assim, o urbano, ele começa a ser dado uma atenção mais especial por necessidade de renovação. E aquilo que a gente vem falando de todos os segmentos, de os operadores estarem trabalhando junto às prefeituras para estar levando mais valor agregado para o passageiro, a gente vê que soluções como os articulados, piso baixo, efetivamente têm sido soluções vencedoras, em muitos desses processos de renovação de frota. A gente vê mais recentemente agora o Rio, próprio Goiânia também colocando já dentro de
pelo menos perspectivas de renovação, veículos mais articulados, e essa é uma tendência, né? A gente, pelo menos, tem enxergado, de fato, produtos de maior valor agregado sendo trazidos para o transporte urbano, agora já nessa linha de estar buscando, de fato, trazer mais valor e trazer para o passageiro um serviço de transporte mais qualificado, né? Então, tendências, claro, não vão ser todas as prefeituras que vão conseguir viabilizar, até pela questão do corredor exclusivo, tem que ter uma série de melhorias de infraestrutura necessárias, mas grandes capitais estão cada vez mais olhando para esse tipo de serviço, né? E do ponto de vista ali, do que se refere a essa questão financeira, né, o que foi que trouxe esse impacto agora foram algumas reclassificações. A gente tem, por exemplo, na Argentina, uma redução, nós tínhamos dívidas que haviam sido colocadas em prática lá em 2022 para 2023, quando nós reestruturamos a operação, que agora, né, a gente passa a liquidá-las, a gente está trocando uma dívida, um mútuo intercompany, né, por uma dívida local em pesos, até para sair do risco dólar daquela operação, e poder agora também, com os fluxos de caixa que estão sendo gerados, né, poder estar fazendo a liquidação desse passivo, né? De igual maneira, então a gente está tanto com o Metalsur, quanto com o Lomba Hermosa, que é uma holding que a gente tem na Argentina, e essas duas operações agora, por reclassificações, acabaram trazendo esse impacto financeiro maior. Então, é mais uma questão em termos de aspectos contábeis e também decorrente dessa nossa liquidação de dívidas do passado, buscando agora, efetivamente, em cima dos fluxos de caixa que estão sendo gerados na Argentina, fazer com que a gente liquide, né, aqueles resgates que foram feitos no passado para estar recuperando aquela operação. Complementando o Pablo aqui na questão do urbano, além desse serviço melhor ao passageiro, que o Pablo bem mencionou, a gente já vinha falando, né, que havia uma necessidade de renovação de frota, a frota no mercado brasileiro, de uma forma geral, não foi renovada na velocidade que deveria ser renovada, e obviamente agora, com apoios, incentivos, a melhoria da questão de subsídios, tudo isso permite e fortalece uma aceleração dessa renovação de frota. Diversos mercados, como o Paulo bem comentou, Goiânia, Curitiba, Rio de Janeiro, são mercados que operam com ônibus articulado, e com esse incentivo à renovação, com o subsídio mais bem estruturado, a gente passa a ter essa reformulação. Então, isso é um desenho positivo para nós, que é um produto de maior valor agregado. E falando em novas propulsões, a gente começa a enxergar também, São Paulo foi a grande bandeira para a eletrificação. A gente começa a ver que existe uma bandeira ainda maior que essa de eletrificação, que é a descarbonização, e agora estão discutindo outras soluções. O gás, principalmente o biometano, passa a ser uma alternativa, e eu acho que o mais interessante aqui é que isso abre para a Marco Polo novas frentes de atuação. Então a empresa vem cada vez mais, não só no desenvolvimento próprio, mas através de parcerias com as montadoras, desenvolvendo as distintas soluções. Então, o que a gente começa a observar é que alguns dos gargalos que a gente encontrou no processo da eletrificação, financiamento foi uma delas que foi resolvida, e agora a questão de infraestrutura de recarga, que passa a ser uma restrição, outras vertentes surgem no mercado. E aí um ônibus híbrido passa a ser uma solução interessante, um ônibus, soluções de biodiesel são soluções de biometano são novas soluções, e a grande vantagem da Marco Polo é essa capacidade, essa flexibilidade, essa condição de diversificação para trazer a solução que o mercado necessite. Então a gente começa a ver esse tipo de novas demandas por novas propulsões, e mais uma vez, São Paulo acaba sendo uma referência, então os gargalos que ela teve nesse processo, ela acaba superando de outras formas, e isso vira referência para outros mercados. A gente começa a enxergar outras soluções também aparecendo no mercado do brasileiro, que atende o que os governos e prefeituras querem, e atende a nossa capacidade de entregar essa diversificação para o mercado. Opa. Bom dia, pessoal. Parabéns pelos resultados. Fernanda da XP aqui. Ano passado, quando vocês fizeram esse evento, acho que um ponto que chamou bastante atenção foi que vocês comentaram que vocês viam algum espaço aí para ganho de margem, principalmente por conta de uma melhor eficiência operacional.
Entendo que nesses últimos trimestres, mix tem tido um papel muito importante para o desempenho de margem de vocês, mas queria entender melhor como que estão as questões produtivas. Então, eficiência operacional, utilização de capacidade, e entender também como está a questão de mão de obra e treinamentos, né, que entendo que no passado já foi um gargalo aí para a produção. Esse é um bom questionamento. A gente olha do ponto de vista da eficiência, né, aquilo que a gente vem conversando, né, nas nossas agendas. É um ponto que a Marco Polo tem, de fato, hoje como seu principal projeto interno, né, e aí vai ser interessante quando vocês fizerem a visita agora no nosso parque, dentro do nosso Marco Polo Day, enxergar, né, o que vocês vão ver mensagens do projeto Competitividade. Esse é o projeto que a gente acaba, de fato, fomentando, que é o resgate da cultura Lean, né, de fato, olhando para os projetos de melhoria contínua, o Office Floor, o Shop Floor, e assim a gente vai, de fato, resgatando muito daquilo que foi o que trouxe a Marco Polo até aqui, né, no sentido de ter um processo organizado, estruturado e efetivamente desdobrando junto aos operadores, né, execuções que permitam com que eles, na medida em que vão sendo capacitados, entreguem mais em menos tempo. Né? O que é o grande ponto importante? A gente viu agora, né, esse ano, as dificuldades em relação ao mix, né? Esse retorno da sazonalidade, o primeiro trimestre foi um trimestre com rodoviários mais leves, né? E enquanto que o segundo trimestre foi um trimestre que a gente já começa a ter rodoviários mais pesados, e daqui para frente, né, na linha do que nós temos conversado, a tendência é que fique ainda mais pesado esse mix, né? E por consequência disso, tu conseguir já apresentar melhoras de eficiência acaba sendo muito complicado, até porque tu acaba distribuindo essas horas produtivas dentro da mão de obra disponível, né, existente no nosso Parque Fabril. O que a gente vê em termos práticos nas nossas medições é sim, né, a mão de obra vem sendo mais preparada e ela vem conseguindo entregar mais, né, e com mais qualidade, o que é um ponto extremamente importante, mas a gente não vê ainda um momento onde nós vamos ter a segurança de, bom, agora nesse próximo semestre o mix está estável, já vai vir os resultados da eficiência e na prática já vamos conseguir incrementar as margens que nós já estamos entregando, né? Então acho que a questão de estabilidade de mix faz com que isso se materialize, né? O que a gente vê na prática é que o processo de capacitação e treinamento ele vem sendo muito efetivo e o elo é uma transformação cultural de cima para baixo. Então a gente vem contaminando todas as diversas esferas internas para que isso aconteça. Isso também é uma maneira de nós buscar, né, fazer com que a retenção da mão de obra aconteça de maneira efetiva, né? A gente sabe que o nosso processo ele é um processo que depende muito de mão de obra, né? Nós temos um nível de customização bastante elevado. E nos dias atuais, a gente vê que nós não estamos tendo dificuldade nesse momento em trazer pessoas para estar, de fato, produzindo nas nossas fábricas. Até quando a gente olha, nós temos um quadro estável e o nosso grande desafio é, através desse projeto competitividade, da melhora de eficiência, poder, né, estar entregando agora os mais pesados ao longo desse segundo semestre sem depender de grandes contratações. Esse é desafio interno, né? Nós estamos de fato trabalhando para que isso venha a ser uma realidade e caso a gente necessite de mão de obra, né, no momento atual, até por uma questão macroeconômica que a gente vê que tem alguns setores que estão mais impactados do que nós, a gente vê que, por exemplo, nos locais onde nós estamos produzindo, existe sim hoje disponibilidade de mão de obra para uma necessidade de contratação. Então, esse é um pouco do que é o trabalho, mas o projeto esse, competitividade, é sim o nosso grande projeto para estar resgatando, dentro da cultura Lean, né, os princípios da eficiência dentro do processo industrial. Complementando o Pablo, realmente isso foi a forma de sucesso para a empresa. O Pablo resgatou bem esse tema. O Lean é fundamental para uma empresa, mão de obra intensiva, extremamente customizada. Eu acho que a gente vem tocando cultura, a gente acredita muito nesse programa, a gente incentiva muito esse programa internamente. Nós fizemos alguns ajustes de estrutura organizacional para melhor atender esse programa e a gente enxerga nele um caminho, já foi um caminho de sucesso para uma melhoria de resultado e de eficiência operacional, e a gente enxerga uma empresa ainda mais madura, ainda mais desenvolvida, o projeto Competitividade com uma solução interessante. Estamos tocando em cultura
isso envolve pessoas. Vamos lembrar, seu Paulo Bellini sempre resgatou na sua história que o mais importante eram as pessoas, e a gente precisava desenvolver um ambiente bom, um ambiente positivo, claro, um ambiente desafiador, um ambiente de desenvolvimento, de crescimento, e é isso que esse programa proporciona. Como eu falei, mexemos em alguma questão hierárquica na estrutura da liderança, mas também na base, na fábrica, alguns segmentos a gente trabalhou para ter um time ainda mais formado para atender essa demanda. E uma outra questão importante é o mercado de ônibus crescendo e sendo renovado de forma gradual e evitando os picos que nós tivemos nesses últimos anos, seja por pandemia, depressão na pandemia, ou grandes picos no momento de incentivo ao subsídio barato, taxas de financiamento baixa, isso tem permitido essa maior estabilidade, essa renovação gradual. Vocês estão vendo esse ano um crescimento aí de 5% da indústria sendo comentada pelos fabricantes, e essa maior estabilidade tem sim nos permitindo resgatar esse programa, resgatar a cultura Lean e, ao mesmo tempo, manter a manutenção da nossa mão de obra, capacitar o time justamente para trazer melhores níveis de eficiência. É um processo gradual, a formação de mão de obra é um tema relevante para todos os players do mercado, mas acho que a grande mensagem aqui é esse crescimento gradual de volume, tanto para a Marco Polo como para os outros fabricantes de ônibus, permite que a gente vá melhor se preparando e treinando a nossa mão de obra. Bom dia, pessoal. Sou o Guilherme, aluno da Poli. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre a alavancagem da empresa. Ela opera, enfim, um patamar bem baixo. Queria saber se vocês não estão perdendo nenhuma oportunidade com isso. E na visão da empresa, qual que seria uma alavancagem ideal? Obrigado, Guilherme, pela pergunta. O que a gente tem trabalhado? A Marco Polo, como dentro do seu histórico, ela sempre foi muito conservadora do ponto de vista de ter a sua gestão de caixa. A gente sempre foi uma empresa que trabalhou com valores significativos em caixa, até pelo fato de que ela se utiliza de linhas, hoje bastante incentivadas para fins de estar rodando essa operação. Então, quando a gente olha do ponto de vista de captação, os nossos custos financeiros são bastante reduzidos, principalmente porque são atrelados à linha de FINEP, Exim, BNDES para estar suportando as nossas exportações. E dentro de um contexto como esse, o que a gente vê dentro desses últimos anos, de fato, é uma geração de caixa em níveis superiores ao que nós tínhamos em anos anteriores. A gente conseguiu, de fato, fazer um trabalho forte nesse sentido de recuperação de margens e que nos leva hoje para um cenário onde nós, possivelmente, dentro dos próximos trimestres, devemos alcançar uma situação de ser caixa líquido. Então, dentro das nossas discussões internas, a gente não tem hoje, de certa forma, projetos significativos que nos levem a estar consumindo esse caixa nesse momento, mas numa decisão entre as nossas políticas, a ideia é que a gente mantenha um nível de distribuição na casa dos 50%, o que faz com que a empresa, de fato, agora passe a estar convivendo com uma situação de alavancagem um pouco melhor do que ela já vinha convivendo até então. Mas isso é uma prática de Marco Polo, no contexto de estar sempre trabalhando com caixa representativo, até porque a gente sabe que, apesar de nós não imaginarmos que num curto ou médio espaço venha uma demanda muito significativa de ônibus de uma hora para outra, caso isso venha acontecer, a gente sabe que a nossa operação demanda muito capital de giro. Então, para rodar um aumento de, a gente sabe, as frotas hoje, como a brasileira, como a argentina e os mercados estão bastante envelhecidas, na medida que isso passa a ser uma realidade, uma renovação mais forte, a gente vai precisar de um volume significativo de caixa para fazer frente. E agora, mais recentemente, nós vínhamos vendo também, camisa escola, por exemplo, era uma demanda que se mirava aos 7.500 ônibus quando se discutiu, isso veio num patamar muito inferior, mas caso isso também tivesse se materializado, até pelo ciclo financeiro ser bastante longo no camisa escola, a demanda de caixa ela deveria estar ali para fazer frente a esse tipo de projeto. Então, é um pouco do contexto, a gente tem mantido esse caixa até prevendo potenciais operações que possam vir e comandar esse caixa para estar rodando essas operações. Parabéns pelos resultados. A gente acompanha a indústria
Acho que poucas empresas estão entregando, né, que a Marco Polo está entregando nesses últimos anos, né? Então, parabéns a toda a equipe pelos resultados extraordinários. A minha dúvida, assim, a minha pergunta, né, parece que 2025 já está meio que garantido, vai ser um grande ano, né? Eu queria ter um pouco a visão de vocês, né, para 2026, né, o que que vocês acham que vai ser em termos de demanda, em termos de perspectivas, né, para o próximo ano. E, e também queria entender um pouco mais, uma segunda pergunta, né, de longo prazo, o plano estratégico, né, que a empresa vislumbra nos próximos, talvez, 5 anos, né, muita coisa está mudando. A gente lê na mídia aí que novos players estão chegando em outros segmentos aqui no Brasil. Então, eu queria entender um pouco a visão de vocês para esse cenário, talvez, competitivo, né, que venha se desenhar nos próximos, aí, olhando o planejamento estratégico de vocês para 26 a 2031, né? Obrigado. Obrigado pela pergunta. Em relação a 2026, a gente consegue antecipar pouco nesse momento, especialmente porque a gente não tem um guidance formal, e seria cedo, inclusive, para projetar. A gente está na fase de buscar as opiniões do mercado em relação a volumes para o próximo ano, somos nosso orçamento para 26, mas vou levantar um ponto que o Pablo trouxe na pergunta anterior, que é o envelhecimento das frotas, e não só no Brasil, mas em países onde a gente está presente, historicamente, são números de subrenovação. Então, esse volume ainda deveria crescer em anos subsequentes, a gente não antecipa um grande crescimento, também comentou sobre isso, um grande crescimento de mas esse crescimento substancial deveria fazer com que 2026 fosse um novo ano de crescimento de volumes, não só no Brasil, como nas operações internacionais consideradas como um todo, né, olhando elas em conjunto. Uma boa indicação é para a Austrália, por exemplo, que já tem volumes em carteira já no ano de 2026. Então, a gente observa tem uma tendência positiva. A Argentina vem num ritmo parecido também, forte, não tem uma carteira tão longa, mas a expectativa é que siga melhorando e essa carteira também continue em um patamar saudável. Então, observando Brasil e observando operações internacionais, a gente deveria ter um novo ano de crescimento em 2026. E aí acho que é importante, né? A gente vê que na prática, essa geração de valor, no final do dia, é atender o cliente como ele merece, o cliente na ponta, e aí quando eu falo do cliente, no caso do passageiro. A gente vê que a alternativa ao ônibus, hoje, ela começa a ficar cada vez mais distante, né? Então, para aquele passageiro do transporte urbano que eventualmente teria o transporte individual como alternativa, né, pelo empobrecimento da população, pelos últimos anos de cenário inflacionário, acaba ficando cada vez mais distante a aquisição do carro próprio ou a manutenção desse nível de padrão de vida, né? Então, sempre que a gente fala, né, transporte, que acaba sendo ali entre segundo e terceiro principal gasto no dia a dia das famílias, né, moradia, e aí ele brigando o transporte com a alimentação, né? Então, a gente vê que na prática, essa mudança de mentalidade da indústria na produção do produto, mas dos operadores na prestação de serviço, isso vai permitir com que, de fato, a gente consiga entregar, né, serviços mais qualificados para esses passageiros, e eu acho que é isso que a gente começa a entender, né, dentro dessas conversas com os operadores, dentro do contexto onde a gente vê um ambiente político também olhando para o transporte como direito social. A gente vai ver a reforma tributária, de certa forma, dentro do custo a maior que deve trazer para muitos produtos, né, quando a gente olha para o segmento de transporte, o operador lá na ponta tem isenções, ele tem redução de carga tributária quando a gente fala do rodoviário. Então, a gente vê um desenho que vai poder fortalecer esse segmento, e eu acho que essa soma, né, de iniciativas vai permitir com que cada vez mais a gente consiga ver a sustentabilidade do negócio. E a Marco Polo, né, ela vem se preparando muito para isso. Eu acho que a questão do lançamento do G8, aquilo ali foi uma grande mudança de patamar de entrega de valor, né, quando a gente acaba, de fato, né, ir um passo à frente daquilo que era a demanda que o mercado demonstrava naquele momento, e aquilo também serve para nós como um bom case, pensando nos normais projetos de desenvolvimento de produtos. O Marco Polo tem trabalhado em soluções para urbanos, micros e assim por diante, pensando efetivamente se utilizando aquele case para que ela possa estar com
continuando esse processo de entrega de valor, pensando em novas tecnologias, novos materiais, como o André comentou antes, nesse investimento na Polo, uma empresa de injeção plástica, onde cada vez mais a gente tem buscado também não só trazer a tecnologia para redução de peso, mas também facilitar a reciclabilidade dos veículos e, claro, sempre buscando também manter a eficiência financeira, a competitividade dos nossos produtos. Então, acho que quando a gente olha para a escala que a Marco Polo possui, o potencial de desenvolvimento que nós temos, claro, a gente vai atrair sim empresas que queiram vir para o mercado, como teve anúncios mais recentes. A gente sabe a dificuldade de rodar uma operação em larga escala, em volume, dentro do ambiente como é o Brasil, como nos demais países que nós atuamos, dentro de produtos bastante customizados. Então, isso faz com que, de fato, tu tenha essa mão de obra disponível, tu tenha ela capacitada, isso acaba tornando muito lento qualquer processo de entrada de mercado de um terceiro que venha brigar nos patamares que a gente está brigando. Então, é um pouco disso, e a Marco Polo está muito preocupada, principalmente naquilo que a gente sempre fala, a gente é uma empresa de engenharia. Então, continuar entregando soluções de produto cada vez mais diferenciadas para o mercado. E esse é o contexto olhando 27, 28, 29. O Pablo citou o desenvolvimento de produto, toda a questão da automação da planta para se tornar mais eficiente o processo como um todo, é algo que demanda tempo. E são coisas que a gente entrega mais para frente de uma forma mais estruturada, que a gente tem que plantar agora para conseguir colher no futuro. Foi um pouco do movimento que a gente fez em 2021, colhendo benefícios disso em 2023, especialmente em 2024, 2025. Quando a gente olha os ciclos de Marco Polo, o mercado muitas vezes questionava, a empresa tem um ciclo com determinadas características, é assim, é desse jeito. A gente acha que é diferente hoje, principalmente porque nos últimos 10 anos, se você olhar, o ciclo foi marcado por 2 eventos muito importantes. Foi, primeiro, um ciclo de financiamento subsidiado, que aumentou o volume de forma expressiva e depois compensou negativamente. E aí a gente está falando de um crescimento de 50% e uma queda de 50%. E a pandemia, que foi uma recuperação a partir de 18, 19, na casa de 50% em volumes, e com a pandemia isso volta mais 50%. A gente não acha que a gente vai ter ciclos marcados dessa forma. Então, o que deveria ser o crescimento para frente? Deveria ser um crescimento de volumes constantes, em sequência, para alcançar uma sustentabilidade de frota, buscando uma idade média mais próxima de 10 anos, talvez. Hoje a gente está mais de 11 anos, então deveria ter algum espaço para rejuvenescimento dessa frota, e a demanda no mercado interno chegando àqueles volumes, pelo menos aqueles volumes de 2014. Então, quando a gente observa isso, teria que vir alguns anos, 2027, 2028, 2029, de crescimento. Mas não é um crescimento de 20%, de 25% em volumes, como a gente viu em 2024, mas isso também faz com que o ciclo não seja um ciclo de queda de 20%, 25% em algum momento, quando se vier a queda. Um crescimento constante, em alguma acomodação de mercado, também levaria a uma queda pequena, o que é um fator bastante positivo. Complementando de forma bem rápida, que o Pablo e o Eduardo bem falaram, as populações crescendo, o nível de urbanização aumentando, a bandeira da descarbonização, globalmente falando, cada vez mais forte. O sistema de transporte público é a grande solução. Vamos lembrar que a Marco Polo atua em mercados também onde o poder aquisitivo das pessoas é muito menor, o custo de transporte é extremamente elevado. Estamos falando aqui em América Latina, estamos falando em África. Então, realmente é uma solução. E as cidades e os governos perceberam isso. A gente vem falando já que o nível de subsídio, que agora no Brasil cresce para sustentar o transporte público, é prática extremamente comum na Europa. Então, os níveis de subsídio dado ao transporte público hoje no Brasil ainda são menores ao que se dá, por exemplo, na Europa. Então, a solução do ônibus no longo prazo é, sem dúvida, uma das grandes soluções. Uma solução de baixo investimento e rápido investimento para desenvolvimento de infraestrutura, melhoria do transporte nas cidades, melhoria do nível econômico nas cidades, onde você evita qualquer desperdício pelo tempo que você passa no transporte, população crescendo e, outra vez, a descarbonização, ela vem muito forte como uma alternativa. A gente sempre fala que o transporte público por si só, o mesmo diesel, já contamina, polui menos
do que os carros. Você coloca num ônibus biarticulado, por exemplo, na Colômbia, você coloca 250 pessoas dentro, a capacidade de 250 pessoas num ônibus desse. Então, imagina o baixo investimento que você tem para desenvolver o sistema e o ganho que você tem de mobilidade e de redução de poluição. Então, a história no longo prazo ela é positiva. E o que a gente vê em outros mercados também, todos os governos incentivando o sistema. 2 comentários a mais. Acho que as taxas de financiamento, já falei, estão extremamente elevadas. Então, a tendência com a queda no futuro é melhorar ainda mais esta renovação. E tem mais um ponto aqui. Quando a gente olha o cenário global de ônibus, a grande quantidade de encarroçadores que existia no mundo de ônibus diminuiu muito. A pandemia ela realmente passou, deixando as empresas com uma situação de caixa mais apertada, saíram do mercado. Então, se a gente olha o cenário global de ônibus, estamos falando dos Estados Unidos, estamos falando da Europa, estamos falando da América Latina, a quantidade de players que seguem no mercado são cada vez menores. Tem sim ocorrido uma consolidação e a Marco Polo, empresa saudável, empresa que está olhando para o seu caixa, está cuidando do nível de endividamento, como o Paulo bem comentou, nós estamos olhando para frente, nós estamos olhando para alternativas, nós estamos olhando para expansão, não estamos falando em investimento em fábrica nesse momento, mas nós estamos olhando para o mercado global e vendo aonde a gente tem oportunidade de colocar os nossos produtos. Está no nosso release, nós falamos ali sobre a Europa, vamos demonstrar um produto nosso no mercado europeu. Acho que para a Marco Polo, esse cenário global ele é positivo. Uma empresa que está investindo em pessoas, em cultura, em pesquisa e desenvolvimento, em otimização de fábrica, a gente vê um cenário bastante positivo. Bom, senhores, eu acho que a gente já deu o nosso horário em cima aqui da agenda. Quero agradecer a presença de todos vocês, agradecer mais uma vez a Marco Polo por essa apresentação, pela assiduidade, né, por estar aqui todos os anos, e o próximo ano já com o selo Esmeralda, entre as poucas empresas que estão com esse selo. Obrigada, tenham todos um bom dia, obrigado pela presença de todos os analistas e obrigado por vocês aqui em São Paulo de novo. Não, perfeito. Muito obrigado, pessoal. Mara, muito obrigado. O ano que vem fechar então os 25 anos para a gente vir aqui receber a nossa placa Esmeralda. E aqui agradecer a todos pela presença. A gente continua aberto para dúvidas e qualquer outros comentários dentro dos nossos canais de RI. Então, muito obrigado a todos, pessoal. A conferência está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.